Olá, você que assiste o Tela Política, hoje mais uma rodada. Como tem acontecido, a gente tem conversado aqui com prefeitos eleitos, reeleitos, e hoje o nosso convidado é um ex-prefeito, mas que ainda se mantém na política, mesmo não tendo cargo eletivo, mas ele faz parte de uma estratégia política, não só em Catanduva, como também em todo o estado de São Paulo. Nosso convidado de hoje, Geraldo Vignoli, um prazer tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Você que se deslocou, acredito eu, de Barueri para conversar aqui com a população, não só de Catanduva, como também de toda a nossa região. Um prazer estar aqui, Marcão. Tenho acompanhado esse programa, tem crescido muito e é sempre uma alegria poder falar de Catanduva, falar da nossa região, falar do trabalho e poder, com isso, ficar mais próximo dos amigos. Eu entendia, antes de você aceitar o convite, né, porque a gente conversou por diversas vezes, que seria uma entrevista assim, bastante interessante, né, pela sua trajetória, pelas polêmicas e por tudo que envolveu, desde a sua eleição, que aconteceu em 2012, e até os dias atuais, porque você está sempre muito presente na vida política de Catanduva. Sim. Né? Não, perfeito. Nós sempre atuamos. Eu tenho o trabalho hoje em Barueri, mas eu tenho casa aqui, tenho negócios, temos atividades. E normalmente de final de semana eu estou por aqui. Você se tornou também um cidadão catanduvense? Sim. Opa, isso foi Eu tive vários títulos que eu recebi quando deputado, inclusive em várias título cidades, eleitoral. mas aqui foi uma honra especial, né, receber o título de cidadão. E não, eu voto aqui, minha vida é fincada aqui. Bom, falando nisso, você foi prefeito de Catanduva com a maior votação. Eu não tinha esse dado, fui informado por você. Então você teve a maior votação da história de Catanduva, isso em 2012. Você alcançou 58,39%, o que deu uma votação de 35.618 votos. Sim. Foi uma grande votação, uma votação de virada, naquela época já disputando com a Beth Saão. E nós começamos, eu me lembro que em agosto nós estávamos muito atrás dela. E aí com muito trabalho tal, nós chegamos e invertemos a posição. E quando eu tive quase 36 mil votos, se eu não me engano, ela teve 21, 22 mil votos. E já naquela época você disputou pelo PSDB? Pelo PSDB. E se mantém até hoje? Eu tive 4 mandatos de deputado, sendo 2 pelo PDT, depois 2 pelo PSDB. E aqui eu fui prefeito pelo PSDB. Como deputado estadual, você ocupou também outros cargos, como secretário da MTI, que gerencia o transporte... MTU. Né? MTU, que gerencia o transporte de ônibus na capital, né? E também foi diretor da CPTM. Sim. Eu gostaria que você fizesse aí um balanço dessa sua passagem por esses 2 órgãos. Olha, eu tenho uma trajetória de trabalho, né? Desde antes de ser deputado, eu fui da área escolar, na empresa que hoje é a FDE. Depois eu fui da VASP, que é Transporte Aéreo. Aí eu fui presidente... Que era do governo de São Paulo. Que era governo de São Paulo. Depois eu fui presidente da IMTU, eu que implantei essa empresa na época, governo Quércia, e gerencia o transporte de milhões de pessoas. É uma empresa enorme. Então, aí transporte de ônibus. E depois eu fui da primeira diretoria da CPTM, quando juntou a FEPASA com a CBTU e se tornou a empresa que trabalha em conjunto com o metrô, né? Com o transporte de trens na região metropolitana, também transportando milhões de pessoas. Eu costumo brincar, Marcão, dizendo que eu fui da aérea, depois ônibus, depois trem, só falta navio. E Santos está lá à espera, né? Tá lá. Vai ter uma grande transformação no Acho que é porque eu tenho medo de água.
É. Mas quem sabe surge aí o convite. É. Isso quer dizer, o fato de você ter se manifestado é sinal de que você está preparado. A gente tem sempre que se esforçar para estar preparado. Sempre é um desafio, né? E isso traz bagagem política, né? Traz bagagem política. E por todos esses órgãos, eu acho que foi bacana, porque se tornaram grandes empresas. Tanto a MTU, que eu fui o primeiro diretor, presidente, que realmente deu alavancagem, se tornou uma grande empresa. A CPTM, que se tornou uma grande empresa. Então, sempre é um aprendizado muito grande. E fui secretário também do Kassab, quando fui prefeito de São Paulo, do Serra e do Kassab. E também foi uma experiência enorme, porque São Paulo é tudo gigante, né? Então, foi uma experiência bacana. E como deputado também, né? 12 anos como deputado. Aqui à distância eu tenho essa impressão. Eu gostaria que você, que é muito mais próximo dele, tem bom relacionamento, eu vejo o Kassab hoje como, acho que, o maior estrategista político do Brasil. Ele sempre foi, né? Ele se destacou desde jovem e depois ele cuidou desde a fundação desse partido. Quando eu era secretário dele, ele estava cuidando para fundar o PSD. E eu acompanhei o esforço dele e hoje se tornou um político não só em termos de resultados, né, que tem um partido enorme, com grande influência, mas ele também tem um jogo de corpo invejável, né? Ele consegue estar à direita aqui no governo Tarcísio, ele consegue estar em Brasília com o Lula. Então, impressionante. Ele tem uma política construtiva, né? Uma política bacana, não é aquela do atrito, é de construir. Conciliador. Conciliador. Bom, Vignoli, a gente falou sobre a sua trajetória como deputado, como secretário, mas acredito que a grande expectativa para quem está assistindo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, é com relação à sua vida política em Catanduva. Sim. Você foi prefeito em 2012, já dissemos com a maior votação, porém, você sempre foi muito criticado e eu acho que chegou o momento de você ter, como se a gente estivesse numa campanha eleitoral, o seu momento de direito de resposta. Até se você quiser, fica aqui aberto para que você possa falar sobre as críticas que você recebeu e que vem recebendo ainda. Até porque, mesmo depois de ser prefeito de Catanduva, você se manteve muito ligado à vida política e até com apoio, se não velado, mas, se não explícito, mas velado a outros candidatos. Então, fique à vontade para o seu direito de resposta. Vamos começar por aí. Eu me elegi deputado a primeira vez e praticamente eu não tinha nenhuma atuação em Catanduva. Embora eu tenha estudado aqui quando criança, morei aqui, eu via Catanduva como uma cidade que me chamava muito a atenção e eu comecei a me dedicar. Eu fiz o caminho inverso dos políticos. Normalmente a pessoa se elege vereador na sua cidade, eu não fui candidato a vereador, se elege prefeito, eu fui direto para deputado estadual. E o passo seguinte seria ser deputado federal. Eu até tinha votos para isso naquela ocasião. E eu adotei o seguinte, eu adotei de me dedicar a Catanduva. Então, ao invés de ir para Brasília, eu vim para cá. Tanto é que eu fui candidato em 2008, eu fui 3 vezes, né? Em 2012 que eu me elegi, pela terceira vez que eu fui candidato aqui. Na segunda, quase que eu cheguei lá disputando com o Macchione. Bom, respondendo a sua pergunta, eu era considerado primeiro uma pessoa de fora, né? Hoje... Até na época você foi taxado como forasteiro. Forasteiro, não é? E na minha administração tivemos alguns fatores que contribuíram para que dificultasse a nossa ascensão política ou a permanência naquela oportunidade. Primeiro, o Macchione tinha saído de prefeito, 8 anos de prefeito, depois do governo de 8 anos do PT.
O PT foi um desastre no final, desmoralizado. Então, o Marchionni pegou o governo, fez um trabalho de 8 anos, com 4 anos ele não estava nem tão bem. Me lembro que ele não sabia se ia disputar ou não, disputei com ele. E nós tivemos uma disputa política muito grande até dentro do partido. Eu me lembro que eu tive que transferir o meu título daqui para São Paulo para me filiar lá no PSDB e depois voltar para cá como filiado. Então nós tivemos uma disputa muito grande e ele não se conformava, ele passou os 4 anos do meu governo com 4 vereadores na Câmara que ficavam toda a sessão falando mal da administração, calúnias e processos que abriram naquela época, uma enormidade de processos, porque falavam na Câmara, repercutia na imprensa e nós não tínhamos como nos defender. Então ficaram 4 anos assim, a gente trabalhando e eles falando mal, o que criou uma imagem muito negativa, não é? Aliado a isso, foi numa época também de cassação da presidente Dilma. Naquela época, todo político era uma lástima, né? A administração, para você ter uma ideia, numa eleição normal como essa que nós acabamos de ter, praticamente 70%, 80% dos prefeitos que candidatam novamente para a reeleição, 70%, 80% conseguem a vitória. Naquela eleição foi 20%, ou seja, quase ninguém. Então tudo isso contribuiu para que a imagem fosse prejudicada. E também o PT, mas o PT foi menos. Nós tivemos a disputa na eleição, mas durante o mandato não foi assim uma coisa tão significativa, não. Existe até um certo respeito. Existia, né? Então, eu acho que foi isso, sabe? A conjuntura nacional, o ambiente. Tanto é que, nesse ambiente aí, logo depois, teve o episódio do Bolsonaro, que ninguém esperava. E no silêncio foi elegeu todo mundo, né? Praticamente. Quem falava que estava do lado do Bolsonaro se eleger deputado e assim por diante. Ele levou muita gente com ele. Ou seja, uma novidade. As pessoas queriam novidade, estavam cansados daquilo. E o Marchionni, naquela ocasião disputamos, ele ganhou a eleição, né? E depois foi um fracasso, né? Porque em 4 anos, e os dois, né? Tanto o PT não se recuperou até hoje em Catanduva, não é? Por mais que tentasse, não consegue. E o Marchionni, que não conseguiu eleger o Sidmar Porto vereador. Então, é uma situação que vai se alterando e se mudando, que nós vimos nessa eleição, na última eleição. Então, diretamente ligado ao Marchionni, eu vou deixar uma pergunta para depois do nosso intervalo, que é apenas de 1 minuto, e a gente volta. E eu vou deixar a pergunta também para depois dos nossos comerciais. A agricultura familiar é a espinha dorsal da alimentação no Brasil, responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Ela garante a diversidade de produtos frescos e saudáveis, contribuindo para a segurança alimentar e a economia local. Além disso, valoriza as tradições e práticas sustentáveis, promovendo o desenvolvimento rural e a preservação do meio ambiente. Apoiar a agricultura familiar é investir na saúde e bem-estar de toda a nação. Estamos de volta com o Tela Política, o entrevistado de hoje, o ex-prefeito Geraldo Vignoli, e que está aqui conosco para falar sobre a política do passado, do presente e vai falar também, com certeza, sobre o futuro. A pergunta que eu tinha deixado para depois do comercial, ela vai ser um pouco mudada, né? Porque a pergunta seria mais ou menos assim: qual foi o maior adversário político que você enfrentou em Catanduva? Beth Saão ou Afonso Marchionni? Para o Afonso Marchionni, além de adversário, eu acrescento, hoje ele é um inimigo político?
Não, eu acho que na política, talvez eu seja inimigo dele, pelo tratamento que sempre ele deu. Mas na política a gente aprende que não pode ter inimigo, né? Você tem que engolir sapos? cada um tem o seu estilo, todos são seres humanos, mas a disputa é ferrenha, né? A disputa política, no campo político, cada um tem as suas ideias, tem o seu grupo político, tem o seu projeto político, tem as suas realizações. Então, eu não diria que eu tenho inimigos, não. Mesmo a Beth, com todas as diferenças que nós temos, eu acho que ela não me tem como inimigo e nem eu tenho ela como Existe inimigo. uma relação de cordialidade, de respeito. De respeito, Perfeito. Para qual deles, se você tivesse que mandar um recado, você gostaria de mandar? Não, eu Deles, acho... Beth e Macchione. Não, acho que não é recado, não. Quem sou eu, né, Mas eu acho assim, interpretando um pouco da vida política de Catanduva, e considerando o trabalho que nós fizemos, embora mal interpretado, principalmente por uma classe dominante que gostaria de voltar ao poder, não é? Então, muitas vezes, no meio em que a gente vive, tem essa crítica, e é um erro. A Beth insiste nas eleições em falar mal do Vignoli, ela esquece até de falar do padre, o que é ótimo para ganhar a eleição, né? No debate, eu sou testemunha que ela mencionou mais você do que o próprio adversário que estava do lado dela, que era o padre E será Oswaldo. que eu sou tão ruim assim a ponto de fazer alguém perder a eleição pelo fato de falar? Eu acho que é uma interpretação errada, não é? O Macchione, eu acho que teve a atuação dele naquele momento, acabou muito mal, né? Cassado. Eu acho que hoje a força política, por exemplo, o Ricardo Rebelato, que é uma pessoa de respeito, uma pessoa que está se dedicando para fazer um trabalho e tal, ele na campanha, por exemplo, ele cita que se ele ganhar, ele vai implantar o horário das creches para começar mais cedo e terminar mais tarde para as mães poderem trabalhar e assim por diante. Ele se esquece que eu fiz isso. No meu governo funcionava das 6h30 da manhã às 5h30 da tarde. A primeira medida que o Macchione fez depois, uma das primeiras, foi voltar. Cortar os horários. Cortar os horários. E ele estava por trás. Então, são coisas assim que traz as pessoas analisam isso, né? Então, eu acho que tem que se reavaliar esse quadro e a força que imaginam ter, o quadro já mudou, não é? Bom, Vignoli, diante dessa explicação, eu acho que é momento de você fazer uma autoavaliação do que você foi como prefeito de Catanduva. De 0 a 10, que nota o senhor daria para a sua própria administração? Olha, como resultado, em função da conjuntura, foi uma boa administração, não foi ruim, não. Nós tivemos inúmeras conquistas muito importantes, destacando Catanduva, mesmo num momento muito difícil naquela época, né? Momento político. Agora, cometemos alguns erros políticos diante das dificuldades que eu coloquei, dessa oposição ferrenha, querendo dar errado, prejudicar o governo o tempo todo. Então, por exemplo, nós não tínhamos a imprensa, né? A imprensa só estava falando mal da gente, não é? E bem dos outros. E bem dos outros. Então, isso tudo eu acho que foi um erro que cometemos, tá certo? Nós não cuidamos desse dia a dia e por outro lado, ficamos trabalhando. Eu trabalhava de domingo até 3 horas da tarde na prefeitura, assinando aquele monte de documentos de domingo para não perder tempo durante a semana. Fizemos inúmeras conquistas, né? Por exemplo, no governo anterior, do Macchione, não se aprovava praticamente nenhum loteamento, não se fez nenhuma casa popular. Nós fizemos 2.000 e tantas casas no Nova Catanduva, não é? Fizemos loteamentos, inúmeros loteamentos.
O recapeamento, que era feito uma casquinha na época do Marchionni, a gente fazia com 3 centímetros e fizemos mais de 100 quilômetros de recapeamento e asfalto novo, bairros inteiros, não é? Então, tivemos muitas conquistas e verbas de fora, uma vez que a prefeitura tem uma limitação muito grande para investir. É uma obra que foi executada na sua administração e que o senhor considera como a mais importante. Pode citar uma ou mais? Eu acho que é um conjunto de coisas, sabe? Tem coisas que não é a obra propriamente dita, embora tenham várias obras. Por exemplo, na educação, nós estávamos lá atrás, o IDEB, que é o índice nacional que mede, comparando todas as escolas e os municípios, a qualidade da educação, nós pegamos lá embaixo. E com um trabalho muito intenso, nós chegamos aí, se eu não me engano, em 6º lugar no estado. A questão do meio ambiente, que é o ambiente para atrair empresas, investimentos, nós pegamos na posição 186 do estado e entregamos em 4º lugar. Coisas importantes, recebemos o prêmio 2 anos em seguida. Então, por exemplo, creches, eu tinha o programa Nenhuma Criança Fora da Escola. As creches, nós conquistamos, as creches que foram inauguradas agora, desde aquela época. Nós tivéssemos conseguido terminar naquela época, já naquela época, nenhuma criança fora da escola. Isso é importantíssimo, já as creches, para as mães deixarem as crianças e assim por diante. Mas tivemos obras como o Lago dos Ipês, que depois daquilo nós não tivemos mais enchente, não é? Em Catanduva. Ele até passou por melhoras, mas então foi obra do seu governo. Foi obra do meu governo, o Lago dos Ipês, e nós começamos a fazer a canalização com esse modelo que tem lá perto, o próprio Lago dos Ipês, né? Que sai 20% do valor daquele outro trecho que foi feito embaixo. Então daria, com o mesmo dinheiro que foi feito aí na rodoviária, teria dado para ir muito mais longe. Fizemos essa obra, fizemos aqui o próprio parque aqui do aeroporto, né? O João Paulo. Que, aliás, hoje as próprias casas, digno de elogios e é muito bem utilizado por toda a população, famílias. A Praça 9 de Julho, a Praça 9 de Julho que nós fizemos com a sobra do que economizamos na Praça do Aeroporto. Vignoli, todo mundo comenta muito que você é o padrinho político do prefeito Padre Oswaldo. Todo mundo, inclusive, fala que o senhor é o mentor político do prefeito. Isso é verdade? Se for verdade, o senhor se sente orgulhoso por esse título? Ou, se não for, o senhor explica por que tem esses comentários sempre que surge um assunto político? Essa é mais uma estratégia da oposição que tenta vincular uma coisa a outra, querendo denegrir um pouco a nossa imagem. É mais ou menos assim, se o padre ganhar, quem vai administrar é o Vignoli. Eu vou te falar a verdade, eu acho que nós tivemos aí uma atuação importante de filiar o padre naquela época no PSDB, na sua primeira eleição. Sim. Fizemos todo um mecanismo, fomos falar com o bispo, nós achávamos que o padre seria muito importante naquela época, e como é hoje até, se você lembrar, a cidade vivia um inferno, todo mundo nervoso, porque a administração foi um horror, né? A administração daquele processo de afastamento do Marchionni, a cidade, além de parada, ela vivia as pessoas intranquilas e tal. Então o padre persistente. O padre acabou trazendo isso daí, a gente acreditava nisso daí. Mas depois da filiação, nós ajudamos um pouco na questão da eleição do padre, mas o comando sempre foi do padre. As pessoas que falam isso não conhecem o padre. O padre tem suas ideias próprias. Eu tive com ele depois, durante o mandato, se eu não me engano, foram 2 vezes na prefeitura, tomando um café e um almoço que nós tivemos. Nos damos muito bem,
mas nenhuma influência nós tivemos durante o tempo inteirinho, né? E assim, essa eleição, o comando inteiro foi do padre, as ideias, tudo, e estava muito bem preparado, ele sabia. Eu via, assistia aos debates, né? É incomparável, né? O que teve um pouquinho de atuação, vamos dizer, coerente, algumas ideias que até me surpreendeu, foi o Newton. Os demais candidatos eram completamente fora da realidade e tal, e o padre tinha domínio da situação, ele sabe como fazer. Então, isso daí é uma grande balela, sabe? O Marco, meu filho, teve durante o tempo todo, pelo fato de ser secretário no governo, teve uma atuação em todos os municípios de São Paulo e aqui, principalmente, uma dedicação que ajudou muito, né? Como é dever da gente. Mas isso, para o Catanduvense, eu queria dizer que é uma estratégia errada da população e maldosa. Eu acho que foi interessante essa explicação e agora eu já não falo mais sobre a ligação do Vignoli com o padre, mas sim do seu grupo político, que, a olhos vistos, está sempre presente nas campanhas, nas eleições da nossa cidade. O seu grupo político já vai começar a pensar ou já está pensando sobre o sucessor do padre, porque ele agora cumpre o último mandato? Não, acho que é muito cedo, né? Temos aí 4 anos de governo do padre. Eu acho que é uma reflexão lá na frente. Mas se você olhar o quadro de hoje, né? Eu me parece que o desgaste do PT continua. A aposta no governo Lula não foi uma aposta bem sucedida, portanto, não há nada que indique um crescimento do PT na cidade ou mesmo no país. O Marchionni, que era uma liderança, eu já disse aqui que, na minha opinião, já não tem mais influência. Aliás, eu acho que o apoio dele prejudicou a campanha do Ricardo Rebelato. Então, nós não temos lideranças novas que pode se falar assim, olha, na próxima eleição é do fulano de tal. Eu acho que o campo está aberto e a gente tem que acompanhar e, logicamente, nós vamos estar, se Deus quiser, atuando como nós sempre tivemos atuando e procurando fazer o melhor. Eu entendi nas entrelinhas que o senhor não está aposentado para cargos eletivos. Pode ser a bola da vez na próxima eleição? Olha, eu acho que tudo depende do momento. A gente nunca pode dizer não e também não pode afirmar, porque está muito longe, nós não sabemos, depende de uma série de fatores lá na frente, não é? Desde a saúde, disposição, porque tem que ter saúde e disposição bastante, né? O quadro político, vamos ver isso daí. Até lá tem muito chão, tem eleição de deputados, governador, presidente da República. Vamos ver até lá na frente como as coisas estão. O senhor falou sobre as próximas eleições, que é para presidente, governador, deputados. Qual dos Vignolis vai disputar algum desses cargos? Olha, senadores embora não seja definitivo, mas está se estudando e trabalhando diante do quadro de que meu filho Marco Vignoli, ele desenvolveu em todo o estado de São Paulo, aqui também sempre presente, atuando junto com o governo do padre, estuda-se a possibilidade dele sair candidato a deputado federal, o que seria muito bom para Catanduva, porque um deputado federal hoje tem verbas muito grandes e como tem sido em toda a nossa história, a prioridade é Catanduva. Então, é um trabalho que nós estamos aí articulando para viabilizar e vamos contar novamente com esse grupo político para poder atuar. Bom, Vignoli, eu gostei demais desse bate-papo aqui, acho que foi bastante esclarecedor e tenho quase certeza que vai repercutir demais, principalmente no meio político. Mas, antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta e também que você deixasse o seu recado para a nossa população, não só de Catanduva, como também de toda a nossa região. A primeira, se você acha que
o futuro de Catanduva é de uma cidade próspera e também o espaço aberto aqui para você deixar a sua mensagem. Olha, eu acho que Catanduva, pela sua história, é uma cidade que tem tudo para crescer, e quando eu falo crescer, é trazer uma qualidade de vida para a população. Ela tem desenvolvido nos últimos anos, melhorou bastante. Eu acho que tem situações que nós precisamos moldar na política, seria muito importante. Por exemplo, quando você analisa a história de cidades como Olímpia, como Votuporanga, como tantas cidades, elas têm definiram um perfil modelo, para o desenvolvimento, né? E basicamente com as diferenças políticas, mas todos ajudaram a isso. Catanduva, como nós estamos vendo, um trabalha contra o outro, isso não é bom para o desenvolvimento, né? Então, Catanduva precisa encontrar. Eu tinha feito um projeto do desenvolvimento turístico, que é o segundo maior negócio do mundo em renda, é o que fez Olímpia, né? Olímpia, o prefeito de Olímpia, na época, me falou o seguinte: ô Vignoli, desenvolve alguma coisa em Catanduva, porque as pessoas que vêm aqui para ficar 8 dias, eu não tenho o que oferecer. E a gente fez um projeto de desenvolvimento turístico para cá, e depois foi engavetado no governo seguinte, né? Mas eu não digo que precisa ser somente o turismo, mas para você, eu vou citar um exemplo. Nós montamos 3 fontes, barato, para o tamanho de Catanduva, barato. E quando você tem uma cidade bonita, tal, tem sua fonte, que é bonita, não é? A fonte luminosa que nós implantamos. Parecia que ia acabar o mundo, porque a oposição, o PT disse o seguinte, que ia acabar com a água da cidade. Como você enche aquilo lá e nunca mais põe água, porque é a mesma água que circula, né? Eu lembro que assim, na época chegaram a dizer que as fontes eram para cavalos beber água. Pois é, então... Eu achei assim, bastante pejorativo. Então é uma mentalidade que nós temos que melhorar, sabe? O que é que nós vamos fazer? Então eu enxergo hoje a cidade mais pacificada, um trabalho, Catanduva recebeu prêmios importantes agora, ultimamente, de avaliações sérias, né? É sinal que está indo bem. Então eu acredito muito no futuro de Catanduva, assim como ela é o que é, porque houve um desenvolvimento muito grande, ela é bem situada, tá certo? Tem uma série de requisitos que proporcionam isso. Tem uma área que é o agronegócio. O agronegócio, que é fortíssimo. Exportação. Nós, inclusive, estamos à frente de Rio Preto e Ribeirão Preto na exportação, né? Sim. Não, e é importantíssima na área, na geração de empregos. Tecnologia. Na área do comércio. E a tecnologia já se desponta também, substituindo aquilo que era a indústria de ventiladores anteriormente. Não é? Então, o mundo vai mudando, não é? Faculdades funcionando, preparando o nosso pessoal, cursos preparando para um emprego melhor. Na área da saúde, Catanduva vai saúde, muito bem. Não é? Então, nós temos duas Catanduvas, né? Uma de uma classe média e alta, de renda média e alta, muito significativa, que muitas cidades não têm a proporção que nós temos, acima de 20%, mas nós temos também uma periferia sofrida, que tem que cuidar disso. Por isso que a administração do padre eu vejo como fundamental, como foi a minha, de dar atenção a essa periferia. É fundamental, senão não adianta ser uma cidade em que os ricos estão muito bem e os pobres têm que se virar de alguma forma, é até uma ameaça, não é? Então, tem que se ter uma política humana e voltada para isso. Eu vejo Catanduva como uma cidade muito próspera para isso e amadureceu bastante. Eu espero que essa próxima administração, inclusive na Câmara Municipal, a volta do Marcos Cripa, que teve uma eleição bacana aí, é uma liderança importante que acaba conduzindo a Câmara de uma outra forma. Eu acho que existe um ambiente favorável para esse desenvolvimento.
E olha, pode terminar. E aproveitar, agradecer aqui a oportunidade que você nos dá, parabenizar mais uma vez por esse trabalho bacana que está surgindo em Catanduva. É sempre uma alegria poder falar com a população aqui em Catanduva. Até eu estou um pouco destrenado porque fiquei muito tempo longe das câmeras, né? Mas as pessoas me perguntam, me vê assim na padaria, eu vou assistir jogo no Bar dos Artistas. Ô, Vignoli, e aí? Não, eu tenho casa aqui, eu venho todo final de semana que eu posso, às vezes eu estou viajando também, né? E a correria é grande. Fico muito com meu pai também, depois que eu perdi minha mãe, eu acabo ficando bastante lá com meu pai, isso me afasta um pouquinho dos eventos, mas estou presente aqui, né, atuando nos negócios e procurando falar com a população, encontrando muita gente. É uma alegria poder estar aqui nessa cidade maravilhosa que eu escolhi lá atrás para vir para cá, e hoje eu acho que não me chamo mais de forasteiro, porque forasteiro depois de 30 e poucos anos atuando aqui seria um discurso vago. Então, aproveitar para deixar um abraço para todos aí e dizer que Catanduva é uma grande cidade, uma cidade linda. Aliás, ontem à noite eu entrei aqui na cidade, na entrada, coisa mais linda, os enfeites de Natal, né? Olha, vejam como é que isso daí já muda. Começou ontem. Começou ontem. E já muda muito. Quando eu falei das fontes luminosas, é isso daí, de uma coisa permanente, uma cidade viva, né? Então, bacana. Um abraço a todos. Bom, diante de tudo que foi dito, é mais ou menos dizer o seguinte, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Quer dizer, você está sempre presente, desde antes de 2012, participando, seja ativamente ou à distância, da vida política de Catanduva. E eu quando falam mal, a gente avalia. Se é uma coisa que faz sentido, a gente tem que baixar a cabeça, reconhecer e se reposicionar. Quando é vazia, esquece, não perca tempo. Agradeço a sua participação aqui, pela entrevista. Espero que você tenha gostado, né? E a gente volta na próxima semana com mais um Tela Política. Obrigado e, se Deus quiser, a gente volta na próxima.